Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Chelsea que acertou termos pessoais com o atacante do Villarreal, Nicolas Jackson. Olha, que mercado maluco, difícil de prever. E assim, já foi noticiado antes que o Chelsea estava realmente interessado, perguntou sobre a multa, mas eu imaginava ser tipo um plano B. Ah, não deu para contratar as opções principais, vamos atrás do Nicolas Jackson. Faz sentido você ter uma segunda opção, assim, que é interessante, potencial, não é um custo muito alto, mas é aquela história. Pelo jeito que o Chelsea, temendo a concorrência de times como Aston Villa, entre outras equipes, já vai contratar Nicolas Jackson. E aí fica aquela grande dúvida: será o 9 titular ou será um reserva de luxo? Não sei, porque no momento ele seria o titular. Não há um atacante melhor do que o Nicolas Jackson, caso ele realmente seja contratado. E vale lembrar, há uma multa rescisória pequena, acho que é 30 milhões de libras, que dá uns 35 milhões de euros. Então, multa rescisória não é problema. Então, assim, o preço dele não é um problema para o Chelsea. Mas fica a grande dúvida da questão de planejamento aí que o Chelsea vai fazer. David Jones tem que essa notícia falou que o Chelsea também já está muito atento ao mercado de meio-campistas, caso não dê para contratar o Caicedo. Já fizeram uma proposta há 2 semanas atrás que eles não aceitaram. E eles não vão fazer loucuras para contratar o Caicedo, né? E assim, estão falando que já vão sondar jogadores como o Lavia, o Manu Kone, que a frente o Han pode ser uma das opções, que é um dos que eu mais gosto, inclusive, mas é o que está talvez sendo menos citado para o Chelsea, né? Agora, falando do Nicolas Jackson, é um jogador de muito potencial. Para quem não conhece ele, atacante do Villarreal, que está substituindo o Gerardo Moreno quando ele está lesionado. Ou seja, ele está jogando muito tempo. Porque eu adoro o Gerardo Moreno, acho um jogador fantástico. A história que ele tem com o Villarreal é maravilhosa, mas como lesiona, né? Como é feito de vidro bem fininho o Gerardo Moreno. Porque tem vidro que é duro, né? Tem vidro que aguenta pancada. Não é o caso do Gerard, mas e acaba que o problema do Villarreal era sempre esse, né? Tipo, o Gerard Moreno machuca, o time naufragava, né? Porque não tinha ninguém para assumir essa responsabilidade. Às vezes acho que o Bola de Ar já foi jogador do Villarreal, né? Às vezes ele fazia lá o trabalho de centroavante. Tem outros jogadores também que tiveram ali, mas nenhum deles conseguiu substituir a altura. E o Nicolas Jackson, nesse final de campeonato espanhol, tava voando, marcou 9 gols nos últimos 8 jogos. O problema ele fez isso, ele marcou 9 gols nos últimos 8 jogos. É passageiro ou é permanente? É isso que a gente vai ficar acostumado a ver do cidadão? Porque, de fato, talento realmente o cidadão tem. Ele é impressionante em questão de dribles, velocidade, tem um bom senso de posicionamento. É um cara que tem muito potencial, um teto de produção elevadíssimo. Mas ele está pronto para um time como o Chelsea? Porque, obviamente, vai haver muita exigência e pressão na cabeça do cidadão. Porque é diferente você bombar, o Galvão Bueno falava isso na Fórmula 1, é diferente você ser o piloto bom numa equipe mais fraca do que ser um piloto bom numa equipe mais forte, né? Porque na equipe fraca, você tem o direito de errar, já que você, às vezes, não está lutando por tanta coisa, você se arrisca mais, você é mais agressivo. Quando você tem mais responsabilidade, as coisas ficam mais difíceis. Acho que um bom exemplo, né, é o Sérgio Pérez lá na Red Bull, né? Porque apesar dele estar, ao meu ver, fazendo um bom trabalho, você vê que ele erra muito mais do que na época dele lá em equipes médias, né? Porque aquele negócio, o direito de errar, a pressão é muito mais alta. Isso vale para qualquer esporte. Quando você vai para uma equipe mais forte, né, que tem pretensões mais altas, a exigência e o peso sobre o seu desempenho é muito maior. E o Nicolas Jackson vai para um clube de primeira prateleira, por mais que esteja jogando mal, né? Tipo, o Chelsea foi 12º, né? Pode não ser um time de desempenho de primeira prateleira, mas é um time com investimentos e pretensões de um time de primeira prateleira. Então, é aquela questão. Ele vai segurar essa pressão de ser o principal do time, na referência no ataque, né? Porque, assim, o Werner não conseguiu. O Werner no RB Leipzig jogou super bem, mas no Chelsea não conseguiu. E a gente já viu vários atacantes que foram pro Chelsea e não conseguiram. Então, é aquela história. Ele vai ser um plano A, né, de ser realmente seu travante titular, porque aí a gente tem que falar também sobre Armando Broja e Davi Drato Fofana. Acabou de ser contratado, né, na janela de janeiro. Acredito que tende a ser emprestado. E Broja, esse eu acredito que deve ser negociado até em uma troca. O Chelsea pode acabar enviando ele em troca junto com o Gallagher para contratar o Caicedo por taxas de transferência menores, né? Vamos ver se acontece. Mas a questão que fica na grande dúvida é: quem será que vai ser o atacante principal do Chelsea para essa temporada? Ou a gente tem duas possibilidades. Ele segura nessa e o Chelsea contrata um jogador mais caro na próxima, quando tiver de volta com o futebol europeu, caso tudo dê certo, né? Ou o Chelsea vai investir nessa janela pelo Nicolas Jackson e mais um atacante de primeira prateleira, né? Porque
há atacantes no mercado que possivelmente não estarão disponíveis na próxima temporada, né? Ou assim, o Chelsea pode pensar, olha, o Osimhen é um jogador muito caro, talvez ninguém esteja disposto a gastar tanto dinheiro nele. Acredito que fique mais uma temporada na Napoli e na próxima, sem renovar o contrato, pego ele. Mas é uma possibilidade, né? Ou eles vão realmente contratar o Nicolas Jackson e mais um atacante, né? Eles vão ter condições de fazer essas investidas. Porque é uma coisa que está me dando a sensação, né? O Chelsea gastou mais de 600 milhões de libras nas últimas 2 janelas. Eu acredito que, dependendo da quantidade de vendas, o poder de investimento será limitado. Se conseguirem vender todo mundo que estão planejando, aí eu acredito que o Chelsea pode até fazer uma investida maior. Mas acho que eles já querem garantir um bote salva-vidas, porque eles têm que ter um atacante para ser titular na próxima temporada, alguém que pelo menos cumpra o básico. E eu acho que o Nicolas Jackson é esse cara. Vendo dessa maneira, eu acho interessante. Mas vendo ele como o cara para liderar o projeto como 9, aí eu tenho um pé meio atrás. Não pelo jogador ser ruim, porque ele não é. Talento ele tem, mas é uma situação que às vezes atrapalha o desenvolvimento. É complicado para o cara lidar e assim, é todo o peso assim, de desempenho, né? A obrigação que vai cair nos ombros dele é para mim o grande temor. Vamos ver o que vai acontecer, mas tudo indica que Nicolas Jackson tende a ser um dos primeiros reforços do Chelsea para a próxima temporada e acredito que vai ser um melhor centroavante do que o Havertz, do que o Aubameyang, do que todos que foram centroavantes na última temporada pelo Chelsea. Isso eu acho que tende a acontecer. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.